Oi, lindezas! Vamos lá para a segunda parte da aula sobre as viroses, as doenças causadas por vírus? Então vamos lá, para começar, febre amarela. Febre amarela, ela é uma doença causada por um vírus. Esse vírus, ele pode contaminar primatas, então ele pode contaminar a gente e macacos. Essa doença, ela tem um ciclo silvestre, ou seja, de área florestal, e um ciclo urbano, de área da cidade. No ciclo silvestre, o vírus ele pode entrar dentro de mosquitos, que são ou os aemagogos ou os sabetes. São dois tipos de mosquitos. E esse vírus, quando ele está dentro dos mosquitos, esses mosquitos podem picar o humano, podem picar os primatas e vai transmitir essa doença para os humanos ou primatas. Então, a forma de transmissão é pelo mosquito. Já no ciclo urbano, adivinha? O metido do Aedes aegypti, que se mete em tudo nessa vida, ele resolve também ajudar nesse transporte do vírus. O Aedes aegypti pode, então, picar uma pessoa contaminada e aí ele começa a transportar esse vírus. Na vez que ele for lá e picar outro humano, esse outro humano também se contamina. E assim por diante. Quando você tem um animal transportando esse vírus, carregando esse vírus para passar a doença, nós chamamos esse animal de vetor, ok? Quando deu o surto de febre amarela, né, alguns anos atrás, aqui no estado de São Paulo, as pessoas começaram a querer matar os macacos. Só que o macaco não é vetor, ele não transporta o vírus até nós. Ele não causa mal para a gente, ele só fica doente também, ele não tem culpa, tá bom? Alguns sintomas aqui, os sintomas são variados: calafrio, dor de cabeça, dores no corpo, náusea, fadiga, uma canseira, febre alta, icterícia, né? Algumas manchas amareladas na pele, pode dar hemorragia. Então é muito perigoso por causa dessa parte aqui da hemorragia. E profilaxia, amores, profilaxia é uma palavra, né, que parece um palavrão, mas não. Profilaxia é uma medida de prevenção. Qual é a medida profilática? Como que você se previne dessa doença? Como toda doença causada por mosquito, a gente se previne combatendo o mosquito. Então a gente tem que evitar criadouros desse mosquito, que a gente está cansado de saber. Virar garrafas d'água, não deixar água acumulada em pratinho, tititi. A gente pode ter telas de proteção na janela. E tem um detalhe muito lindo e maravilhoso. Febre amarela, ela pode ser prevenida com vacinação. Adoro. Dengue, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, vetor Aedes aegypti. Prevenção, combate ao mosquito. Não tem vacina, infelizmente. Nós temos 4 tipos de dengue diferentes. Então, o vírus da dengue, ela pode ter essas mutaçõezinhas. Você pode ter dengue 4 vezes. Triste, não? E sintomas principais: cansaço, dor no corpo, articulação, dor de cabeça, manchas pela pele, febre alta e assim por diante. Chikungunya, amores. Chikungunya é tipo primo da dengue. O que acontece? Também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, então tem um vetor, que é o mosquito. Profilaxia, combate ao mosquito, então não deixar água parada, repelente, assim por diante. A chikungunya, ela tem de diferença os sintomas com a dengue. Não tem hemorragia na chikungunya, só que aqui a diferença é que as dores, em vez de ser na musculatura completa, é nas articulações, ok? Tem uma campanhazinha que foi uma pesquisa muito de sucesso no Brasil, que chama o Aedes do Bem. Eles começaram a irradiar esses mosquitos, na verdade eram os Aedes aegypti machos, e esses mosquitos eles ficavam estéreis. Quando eles ficavam estéreis, eles eram liberados na atmosfera. Macho, estéreo, macho não vai picar a gente, estéreo não vai conseguir se reproduzir com a Aedes aegypti fêmea, e aí você diminui o número de larvas de mosquito distribuídos pelo ambiente. AIDS. AIDS é o nome da doença, HIV é o nome do vírus. Às vezes a pessoa fala essas duas palavras como se fossem sinônimo. AIDS, HIV não são sinônimo, não querem dizer a mesma coisa. Transmissão, relação sexual, desprotegido. Desprotegido que eu falo aqui é sem camisinha. Compartilhamento de objetos cortantes ou agulha. Ah, professora, como assim? Como é que eu vou ficar compartilhando objetos cortantes? Amores, você vai lá na manicure fazer as suas belas unhas. E aí você tá lá e você compartilha, por exemplo, o alicate dela.
Você sabe se está esterilizado? Por favor, leva o seu alicate. Não pega AIDS por beijo, compartilhamento de talheres, ir no mesmo banheiro, picada de inseto e assim por diante. Dessas formas aqui, você não pega. O que acontece? A AIDS é um retrovírus, lembra lá? Ela vai entrar nas nossas células, o RNA vai virar DNA pela enzima transcriptase reversa, lembra lá na etapa 1 da nossa aula? As células começam a fazer todas as funções para o vírus e se rompem depois para liberar novos vírus. O problema é que o vírus da AIDS, né, o HIV, ele vai contaminar as nossas células linfócitos T, CD4. Ou seja, elas vão contaminar as células do nosso sistema imunológico. As células do nosso sistema imunológico, elas começam a ser rompidas para liberar novos vírus lá na reprodução viral. O que acontece? A gente fica com o nosso sistema imunológico desprotegido. Qualquer doença oportunista pode causar um grande mal. Profilaxia, não compartilhar objetos cortantes, uso de camisinha. Chegamos no vilão 2020, Covid-19. Covid-19 é uma doença viral, a gente já está sabendo, é um vírus da família de coronavírus. Essa família de vírus, ela causa infecções respiratórias e chama coronavírus porque o vírus tem esses espetinhos aqui, ó, que eles olham e falam assim, parece uma coroa. E aí é essa a ideia. Esse grupo de vírus, eles são responsáveis por outras doenças que aconteceram ao longo da história. Nós temos um exemplo de coronavírus, que é o SARS-CoV-1. Esse SARS-CoV-1, ele começou na Ásia em 2002, teve essa contaminação até 2003 e causou mais ou menos 774 mortes. Nós temos outro grupo de família do coronavírus, que é o MERS-CoV. O MERS-CoV teve início no Oriente Médio em 2012, não faz tanto tempo atrás, e causou mais ou menos 800 e poucas mortes. E aí vem o Covid-19. Ele começou no finalzinho de dezembro, nos 45 do segundo tempo de dezembro, em Wuhan, uma cidade na China. Ele é um vírus que ele pode ter passado de algum animal para a gente, então é uma zoonose. Que animal? Há uma dúvida que pode ter vindo ou do morcego, lembrando, morcego não é ave, amores, morcego é mamífero, ou do pangolim, que é um tipo de mamífero também. E a transmissão entre os humanos, o contágio é por gotículas, que podem ser liberadas quando a gente fala, sabe aquele perde gotas quando você está falando? Então, a tia às vezes perde gotas ali nos alunos da primeira fileira, né? Não é por mal. Juro que não é por mal, tá bom? Espirro ou tosse. Sintomas. Os sintomas mais leves: febre, um pouquinho de dificuldade de respirar, dor no corpo, dor de cabeça. Nos sintomas mais graves, pode estar muita dificuldade de respirar, então essa síndrome respiratória aguda, insuficiência renal. E por uma resposta inflamatória do nosso corpo, a gente pode começar a acumular líquidos no pulmão. Quando a gente começa a acumular líquidos no pulmão, aí a situação fica feia. É a pneumonia. Como está cheio de líquido no nosso pulmão, como é que você vai fazer trocas gasosas? Como é que você vai passar oxigênio lá do seu pulmão para o seu corpo? Então, você tem mais dificuldade ainda de respirar. Profilaxia, né? Método de prevenir. Lavar bem as mãos, com sabão. Se não temos, como lavar as mãos, passar álcool 70%, cobrir a boca e nariz para tossir e espirrar. As máscaras, para evitar essa perdigotas quando a gente fala e assim por diante. Então, gente, eu falei para vocês do uso da máscara, né? Esse aqui é um experimento que foi feito para mostrar como que acontecia, a liberação de partículas, e consequentemente de micro-organismos quando a gente usava máscara e quando a gente não usava máscara. Então, esses aqui são sem máscara, esses daqui são com máscara. Quando você está com máscara e você dá 2 tossidas, olha o tanto de micro-organismos que podem sair da sua boca sem máscara, com máscara. Espirrando, gente, esse do espirrar aqui foi mancada, né? Muitos micro-organismos e sem máscara. Como que o coronavírus age entrando no nosso corpo? O coronavírus é representado por esse esqueminha aqui, que é essa cápsula lipoproteica, e aí temos esses receptores de proteínas que são os laranjinhas aqui, ó. Esses receptores vão se ligar a uma estrutura da nossa célula, que é esse azulzinho, esses receptores ACE2 ou ACE2. Quando eles se ligam,
consegue passar o RNA do vírus para dentro da célula. Esse RNA viral consegue controlar as células, se reproduzir, produzir novos coronavírus e espalhar esses coronavírus, romper células e todo aquele caos de reprodução viral dentro do nosso corpo. Raiva ou hidrofobia, modo de transmissão por animais contaminados. Prevenção, nós temos a vacinação de animais domésticos. Todo ano tem a campanha de vacinação de animais domésticos que diminui o risco de passar a raiva desse animal para os humanos. Hepatite, amores, podemos ter hepatite A, B e C, que são as principais. A é de água e alimentos. Adivinha como que é a transmissão? Hepatite A por água e alimentos contaminados. Hepatite B e C, compartilhamento de objetos cortantes e seringas, né, perfurantes. Sexo sem camisinha. Modo de prevenção, profilaxia, está super relacionado com a transmissão. Hepatite A, então, você tem que lavar sempre as mãos, lavar os alimentos e o saneamento básico para água tratada. Já a hepatite B e C, não compartilhar seringa, objetos cortantes, perfurantes. E sexo com camisinha. Papilomavírus, né? O vírus do HPV. Esse vírus do HPV, ele é transmitido, né, de pessoa para pessoa por mucosas, né, durante a relação sexual desprotegida, sem camisinha. Os sintomas são essas bolinhas que podem dar tanto na boca quanto nos órgãos genitais. E um grande problema do HPV é que ele é muito associado. Quando a pessoa tem o vírus do HPV, pode se desenvolver em câncer do útero. E esse câncer do útero tem uma grande mortalidade entre as mulheres. Medidas de profilaxia, uso de camisinha, né, prevenção. E nós temos hoje a vacinação distribuída pelo SUS. Agora eu vou ficar aqui perto do meu amigo Zé Gotinha para falar da poliomielite ou paralisia infantil. Poliomielite era uma doença que na minha época não era para ter um problema grande, a gente estava super despreocupado, porque tinha essas campanhas de vacinação com o Zé Gotinha. Inclusive eu amava ir no posto e descobrir que era uma gotinha, que não era uma injeção. Ficava muito feliz, animava o meu dia infantil. Os nossos pais, né, talvez os avós de vocês, na época deles, havia uma grande preocupação com a poliomielite. Essa doença, ela é transmitida por gotículas na fala, tosse, espirro. Os sintomas, ele começa a dar perdas na musculatura. Isso pode causar paralisia dos membros inferiores, dificuldade de andar, dificuldade de fazer os movimentos musculares. Se for muito grave, pode começar a afetar as musculaturas e dar problemas cardíacos e respiratórios. É uma alta taxa de mortalidade. Beleza dessa doença aqui, que eu não me preocupava mais na minha época, é que ela tem vacina. Com essa vacinação, o Brasil, o mundo, começou a ser considerado livre dessa doença. O problema aqui é a galera do movimento anti-vacina. O que acontece? As pessoas param de se vacinar, né, super inteligentes, e aí pode aumentar o número de casos de poliomielite, número de casos de doenças que eram consideradas erradicadas, que a gente já não se preocupava mais. E o sarampo? O sarampo também, o Brasil, ele tinha sido considerado erradicado do sarampo. O sarampo é uma doença também transmitida, né, de pessoa para pessoa, por secreção. Os sintomas dão essas manchas vermelhas pela pele, né, que é o principal sintoma, entre outros. E métodos de você prevenir essa doença é pela vacinação. Se a galera do antivacina não quer mais se vacinar, o que acontece? Reincidência da doença. Mas o que é então esse tal movimento antivacina, tia? Da onde que veio? O que comem? Aonde vivem? Gente, o pessoal antivacina, eles acreditam que a vacinação pode trazer algum mal para os humanos. Teve um pesquisador, que ele era médico, inclusive ele tem vários problemas, né, de ética, que ele fez um trabalho mentiroso e ele divulgou mostrando que a vacina tinha alguma relação com o autismo. E a gente vê que a pesquisa dele foi totalmente errada, ele não tem comprovação científica nenhuma e era mentirosa. No final das contas, descobriram que ele tinha associação com outros grupos de vacinação que queriam aprovar outras vacinas. Ou seja, nem ele mesmo era um pesquisador anti-vacina. Então, por que será que esses movimentos anti-vacina estão ganhando tanta visibilidade, tantas pessoas que aprovam isso, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos, né, que são sugestões, não precisa ver todos, eu pus aqui alguns tempos específicos para dar uma olhada, mas é basicamente isso. Nós temos um grande pico da doença, então aqui são o número de casos, tá?
A doença acontecendo, as pessoas com muito medo da doença e demora um tempinho para as pessoas se inventarem, para os cientistas maravilhosos descobrirem uma vacinação eficiente e segura. Essa vacinação começa a acontecer na população em massa, então vai aumentando aqui, ó, o número de pessoas vacinadas. Aumentando o número de pessoas vacinadas, que é essa linhazinha verde, o número de doenças, que é a linha vermelha, ó, decai. Vai decaindo o número de pessoas doentes, o que começa a aparecer? Há uma demonstração na mídia de alguns casos adversos da vacinação. Pode ser uma febre, pode ser que a pessoa sinta alguma dor muscular. Esses casos adversos ficam mais evidentes do que o próprio problema da doença, do que os próprios sintomas da doença. Então, as pessoas começam a ter mais medo dos casos adversos do que da própria doença. Com o aumento desse medo, olha lá o que acontece: perda de confiança na vacina. Lembra? Verdinho, vacina. Diminui o número de pessoas vacinadas. Diminuindo o número de pessoas vacinadas, a doença volta a ser incidente, volta a ter maior número de casos da doença. Voltou esse maior número de casos aqui da doença, o pessoal fica, nossa, né, a doença era ruim, né? O pessoal morre, né? Chato, uns sintomas chatos, perigoso. Volta a ter medo da doença, aumenta o número de vacinação. Olha lá, verdinho subindo de novo. Aumenta o número de vacinação, diminui o número de doenças. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se ao longo de algum tempo, muitos anos, com essa vacinação acontecendo em um número muito excelente, muito grande, grande cobertura vacinal, diminui tanto o número de casos que começa a zerar esse número de casos. Zerando esse número de casos, você começa a contabilizar se essa doença foi erradicada ou não. Considerada erradicada, você consegue diminuir, né, o investimento dessa vacinação. Então, diminui o número de vacinação e aí você não tem mais os casos dessa doença. Deem uma prestada de atenção, assim, com todo o coração de vocês, nos principais métodos de transmissão, como é que passa de uma pessoa para outra doença, se tem vetor, ou seja, se tem alguém que vai passar a doença para você. Os sintomas, não vai me decorar sintoma básico, né? Tipo febre. Febre dá para todo lado, então não me decora que dá febre, sarampo dá febre. Não, dá uma olhada lá nas bolinhas vermelhas pelo corpo, olha os sintomas mais diferentões de cada uma, mas o principal método de profilaxia, ou seja, como você previne cada doença. É isso, tá, meus amores, seus lindos? Se cuidem e até mais.